Então, pessoal, todos bem? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu vou responder uma pergunta bem interessante que me foi feita ontem lá no Instagram. Um aluno chegou para mim e disse: professor, a cara do novo advogado-geral da União pode mudar a cara dos próximos concursos da AGU? O que obrigatoriamente ele quis perguntar foi o seguinte: o perfil do novo advogado-geral da União pode mudar a cara daquilo que vem sendo cobrado ou das ênfases que nós sabemos que existem nos concursos da Advocacia Geral da União, especialmente quando se trata de provas subjetivas e provas orais? Essa é uma pergunta extremamente inteligente e eu gosto muito de perguntas inteligentes. Então, obrigado a quem me fez a pergunta. Bom, para responder esse questionamento, você precisa voltar um pouco comigo no tempo e encarar como acontece a evolução dos concursos de uma forma geral, até para que a gente possa saber se esse tipo de resposta é plausível ou não. Antes, há uma década e meia atrás, as pessoas não estudavam para concurso de forma especializada. Eu me lembro muito bem que na faculdade, como eu era muito curioso e sabia desde já que queria ser advogado público, eu conversei com muita gente que fez concurso e obrigatoriamente conversei com muita gente já aprovada em concurso há muito tempo. Então, quando eu fazia faculdade, conversei com quem fez concurso há 10 anos atrás daquele momento. E as pessoas eram um pouco comuns em me dizer que, estudar para concurso não tem segredo. Você pega um bom manual de cada disciplina, você estuda esse manual, revisa por esse manual até que a disciplina esteja amadurecida no seu conhecimento e enfrente as provas que vier, faça advocacia pública, magistratura, Ministério Público, defensoria, não tinha muito concurso à época, mas faça tudo o que aparecer. E aí é natural que depois de atingir um determinado conhecimento, você comece a passar nessas provas e comece a passar em vários concursos. Era assim que funcionava antigamente. Veja que esse tipo de estudo é o estudo que eu chamo de estudo blocado, ou seja, eu estudava o bloco de conhecimento em relação a cada uma das disciplinas e aí, no momento em que esse conhecimento estivesse maturado, eu enfrentava as provas e passaria. E nessa época, não existia muita diferença entre provas da advocacia pública, magistratura, Ministério Público, eram provas muito iguais, ou seja, o conteúdo cobrado não era especializado. O conteúdo cobrado era muito igual, o conteúdo cobrado, ele na verdade se representava como um conteúdo comum. A forma como esse conteúdo era cobrado diferenciava um pouco no que diz respeito ao estilo de segunda fase. A advocacia pública você podia ter uma contestação, uma apelação, Ministério Público uma ação civil pública, magistratura uma sentença. Mas a forma de entendimento dos institutos não era muito diferente em relação àquilo que você tinha que explanar. Não existia essa ideia de advogado público ou cabeça de advogado público para enfrentar a prova. Isso acontecia. De lá para cá, houve uma evolução nos concursos da advocacia pública, no sentido de que para passar nessas provas você precisa meio que se especializar no conhecimento da advocacia pública no que diz respeito à interpretação que a advocacia pública, a fazenda pública, dá para os institutos estudados. Então, estudar responsabilidade civil com cabeça de advogado público hoje é diferente de estudar responsabilidade civil com cabeça de juiz, é diferente de estudar responsabilidade civil com cabeça de promotor de justiça, é diferente de estudar responsabilidade civil com cabeça de defensor público. Os institutos eles não têm mais uma linha comum. Os institutos eles são interpretados a partir da especialização que você quer implementar, seja no concurso público, seja na sua vida prático-profissional. As interpretações elas vão ser construídas a partir da necessidade do exercício das atribuições do cargo. E quando eu fiz concurso para a Advocacia Geral da União, o meu concurso já foi um concurso transição. Ele já tinha saído da época em que estudar de forma blocada não era mais uma realidade para um concurso com características específicas. Eu me lembro que no meu concurso segunda fase, a segunda fase cobrou um recurso especial que tratava de matéria de saúde, ou seja, a judicialização da saúde na época era a moda e o concurso já trouxe isso enquanto necessidade de atuação em nome da União num concurso, ou seja, numa segunda fase, cobrando a feitura de um recurso especial, ou seja, um recurso difícil que tratava de um tema do momento, aliás, esse é um tema do momento até hoje. Judicialização da saúde nunca sai da moda, mas naquele momento era o
o início dos temas e o início da discussão e o início da construção jurisprudencial, e aquilo caiu na prova e me chamou muita atenção. Ou seja, era preciso já se ligar na cabeça de advogado público desde lá. De lá para cá, essa tendência só aumentou. Você só aumentou a necessidade de implementar uma cabeça de advogado público para passar nos concursos da advocacia pública. Por isso, a pergunta do aluno é bastante relevante. Professor, nessa linha evolutiva de especialização para enfrentar essas provas, as características do novo advogado-geral da União, ela pode influenciar nas próximas provas ou naquilo que é cobrado nos concursos da Advocacia Geral da União? Bom, no que diz respeito à prova objetiva, eu não imagino que isso possa ou deva acontecer. Até porque a prova objetiva, ela não exige necessariamente um desenrolar natural de interpretação dos institutos, é uma prova mais cara crachá, você precisa assinalar uma assertiva correta ou julgar uma assertiva certa ou errada, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Nas provas subjetivas e nas provas orais, sim, nós temos cada vez mais a presença das características das atribuições do cargo e do que pensa a Fazenda Pública nessas fases do concurso. Aí você me pergunta, o novo AGU pode mudar essa característica? Veja, para que você entenda o que eu estou lhe dizendo, é preciso analisar o que normalmente cai numa segunda fase dos concursos da Advocacia Pública de uma forma geral, seja PGM, PGE ou Advocacia Geral da União. Normalmente você tem uma peça que está atrelada à necessidade da defesa da probidade ou da defesa do patrimônio. Antes era só defesa do patrimônio, você encontrava peças aos milhões sobre responsabilidade civil, sobre responsabilidade subsidiária, no caso específico lá da súmula 331, que teve uma época que caiu praticamente em todos os concursos de advocacia pública. Então a defesa do patrimônio sempre foi, o toque de caixa sempre foi aquilo que era mais importante ser cobrado numa segunda fase. Com a especialização dos concursos e com a necessidade da atribuição dos cargos estar cada vez mais atrelada àquilo que é cobrado em prova, nós tivemos ou começamos a ter, nesse caso específico, as ações voltadas à defesa da probidade. Então já caiu em segunda fase da AGU a necessidade de realizar ou de escrever ou de, neste caso, confeccionar uma petição inicial em ação civil pública por ato de improbidade. Então, a defesa do patrimônio e a defesa da probidade são os toques de caixa hoje dos concursos da advocacia pública como um todo. Numa segunda fase, o que é que você vai encontrar? Defesa do patrimônio, defesa da probidade. A tendência é que continue assim. As provas atuais são assim. As características do novo advogado-geral da União estão atreladas efetivamente às suas especializações. O André Mendonça, advogado da União, que é advogado-geral da União atualmente, ele é especialista no combate à corrupção. Então, em suma, professor, o combate à corrupção pode começar a ser, junto com a defesa da probidade, junto com a defesa do patrimônio, um tema a ser cobrado na segunda fase ou na fase oral dos concursos da advocacia pública, ou nesse caso específico até na prova objetiva, eu já preciso começar a me preocupar em estudar os acordos de leniência, a execução de multa criminal, já que existe a possibilidade da Fazenda Pública executar essa multa de forma subsidiária, se inerte o Ministério Público. Eu analisei a decisão do Supremo que trata sobre isso recentemente, no finalzinho de 2018, isso pode começar a ser uma realidade nos concursos da advocacia pública? A resposta é simples. Veja, a resposta é sim, isso pode começar a ser uma realidade nos concursos da AGU, mas você precisa ter primeiro uma maturação desses conteúdos na atividade prática da advocacia pública. Não é uma coisa automática. Não é porque assumiu a Advocacia Geral da União, um advogado da União especialista em combate à corrupção, que as provas dos concursos da Advocacia Geral da União começarão a cobrar esse conteúdo nas provas objetivas, subjetivas e provas orais. Não é que os certames vão se adaptar à especialização do novo advogado-geral da União de forma automática. Agora, se ele conseguir dar, e necessariamente deve conseguir fazer isso, se ele conseguir e deve conseguir dar à Advocacia Geral da União uma característica a mais de atribuição, não só no que diz respeito à defesa da probidade, como no que diz respeito à defesa do patrimônio, como no que diz respeito ao combate à corrupção, se o combate à corrupção começar a ser uma atividade reiterada no que diz respeito à atuação da Fazenda Pública Federal, ou seja, da Advocacia Geral da União, é natural
que os concursos comecem a cobrar isso nas fases objetiva e com mais ênfase nas subjetivas e provas orais. Então, eu preciso começar a estudar ou me especializar ou começar a entender como se dá o combate institucional à corrupção por meio da Advocacia Geral da União. Como eu disse, vou repetir, esse conteúdo pode começar a ser cobrado em provas, porque a AGU pode começar a ter essa atribuição como uma das suas características, junto com a defesa da probidade, junto com a defesa do patrimônio. Mas é preciso um momento de maturação, é preciso que isso se insira nas atribuições da Advocacia Geral da União prática de uma forma mais reiterada. É preciso que notícias sejam produzidas, é preciso que esse combate à corrupção, que normalmente é judicializado, também pode ser judicializado, comece a ser levado aos tribunais, que tenhamos decisões jurisprudenciais sobre a atuação da AGU nos casos ou sobre os casos em que a AGU atua. É preciso que as vitórias comecem a aparecer nos sites da Advocacia Geral da União. Nós já temos algumas, mas não como marca institucional. É isso que eu quero que você perceba. Ou seja, a defesa da probidade e a defesa do patrimônio são marcas institucionais. Se o combate à corrupção passará a ser uma marca institucional na Advocacia Geral da União, só o tempo dirá. Se isso acontecer, e deve acontecer, as discussões jurídicas vão surgir naturalmente, seja nas notícias que devem ser implementadas pela Advocacia Geral da União, seja por meio das decisões jurisprudenciais que nascerão a partir dessa atuação judicializada ou extrajudicialmente a partir das notícias produzidas pela Advocacia Geral da União, como eu disse para os senhores agora. Pós período de maturação, criando-se a marca institucional, é natural que os concursos comecem a cobrar esse tipo de conhecimento também em provas objetivas, subjetivas e da Advocacia Geral da União. Só tenho uma boa notícia para te dar. Em suma, não se preocupe com isso e a boa notícia é, se isso começar a se tornar uma diretriz institucional e tem tudo para ser, eu vou ser o primeiro a te avisar o momento em que você deve se preocupar com esses novos temas, ou seja, associar a defesa da probidade e a defesa do patrimônio, o combate à corrupção para os estudos nas provas da Advocacia Geral da União. Espero ter respondido a pessoa que me perguntou no Instagram, espero que essa resposta também sirva para os seus estudos, e a resposta, em suma, é: no momento, você não precisa acrescentar o estudo do combate à corrupção aos seus capítulos de estudo, aos seus livros ou ao seu material no que diz respeito à preparação para concurso, mas é bom ficar com a antena ligada e ao sinal de qualquer diretriz institucional que marque a atuação da AGU nesse campo também de combate à corrupção, junto com a defesa da probidade, junto com a defesa do patrimônio, eu serei o primeiro a te avisar pelas redes sociais, por aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Twitter e assim sucessivamente. E também serei um dos primeiros a colocar esse material nos materiais de estudo na escola, nos cursos que eu ministro para os alunos que vão se submeter aos próximos concursos da Advocacia Geral da União. Ok? Eu sou o Birajara Casado, vou ficando por aqui. Se você quiser continuar recebendo conteúdos como esse, clica no sino que tem aqui embaixo, assina o canal. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.